Eu acho que as pessoas passam. Bom, primeiro, tem muito hype. Tem muito hype, e esse hype começou lá quando falou que dados era o novo petróleo, dados era o novo sal. Acho que isso foi uma matéria, não foi? Acho que foi uma matéria da. Não sei se foi da Times, acho que foi da Times, que dados era o novo petróleo. Eu sei que isso daí foi, sei lá, 2010. Tô chutando um número, tá? Eu não sei se é isso mesmo, mas é por ali. E E aí virou um hype e ele só foi crescendo e todo mundo fala, né, e obviamente teve todo um processo de maturidade das empresas para poder, falar sobre dados. Tem uma questão muito principalmente na frente que a gente costuma atuar, que são empresas multinacionais. Então aqui eu falo eu e você, Rodrigo, porque a gente sabe que a gente trabalha com empresas multinacionais. Então eles ouvem muito lá de fora, e eles querem trazer para o Brasil falando que vai funcionar. Só que se você não tiver uma maturidade digital, os dados eles mais te atrapalham do que necessariamente vão te ajudar, porque se você não tiver dados que estão organizados dentro de processos, eh, cara, dados no final do dia são processos, as coisas têm que ser coletadas e elas têm que fazer sentido na hora que você está jogando. Porque senão você vai acabar investindo um dinheiro gigantesco, como posso dar aí diversos exemplos de empresas que tinham uma base de dados first party gigantesca há 10 anos e ninguém nunca usou. Quando a gente foi usar, a gente jogou boa parte desses dados fora porque eles não serviam mais. As pessoas não lembravam que tinham se cadastrado, as pessoas já tinham morrido, inclusive em alguns casos, porque a gente trabalhou com produtos principalmente para a terceira idade, pessoas provavelmente morreram em 10 anos, entendeu? E você tem que manter aquele dado ali ativo. Ou então a pessoa simplesmente estava cadastrado o Hotmail, que as pessoas nem lembram mais a senha do Hotmail, ou IG, sei lá. Então, se você não mantiver uma atualização constante, manter esses dados vivos, é a mesma coisa que você simplesmente jogar esse dinheiro fora. Então tem muito do hype para poder fazer isso, e as pessoas querem simplesmente fazer e acabam jogando dinheiro fora porque não tem uma estrutura, não se programam para utilizar esses dados, de uma forma decente ou consciente no futuro. Então acaba acho que o hype ele conta muito. Mas existem empresas mais maduras, que já passaram por todo esse processo, começaram a utilizar os dados, fizeram esse processo de jogar muita coisa fora, e depois ele começou ali a coletar essas informações, a ativar esses usuários, ou então a utilizar esses dados para gerar novos negócios ou para melhorar a rentabilidade daquilo que eles já estão fazendo. Então, tem muito do hype, mas as empresas que estão começando agora a tentar usar isso, estão sofrendo por todo esse processo inicial, agora estão criando um processo de maturidade aí de ter essas informações melhores, assim. E acho que as primeiras empresas no Brasil que começaram a utilizar os dados de forma sistemática e bem utilizadas foram os bancos, né, foram as fintechs. Porque tem toda uma questão de segurança de dados, e aí a LGPD também contou muito para isso, porque é caro, você corre o risco de tomar um processo, e os processos da LGPD são gigantescos. Inclusive, eles viram criminais. Esse é o grande ponto. Se um dono de empresa estiver coletando dados, informações, isso é até importante, acho que para quem estiver fazendo o seu próprio site. Se você coletar qualquer informação first party do seu usuário e você utilizar ele de forma errônea, você pode ser preso. Realmente. Você pode tomar um processo criminal, porque é É, vazamento de informação sigilosa. inclusive, a gente trouxe o advogado João Landim e a gente falou exatamente sobre isso, as implicações legais em relação ao LGPD. É um bom ponto que você trouxe. É porque isso parte pela. Eu acho que tem alguns pontos assim que eu queria puxar de tudo que você falou, Gilmar, mas assim, guarda na manga aí que eu queria saber como é que você. Quanto tempo você está na área, que acho que você não falou isso claramente, e como é que você chegou aí? Mas antes disso aí, como é que você. Porque assim, quando você fala que é hype, eu acho que pode ter várias questões aí envolvidas nisso, né? Mas como é que identifica, né? Como é que alguém que está trabalhando com dados, que está sendo contratado por uma empresa, ou que a empresa de consultoria está sendo contratada por outra empresa para trabalhar, né? Você é de dados e está sendo chamado para atuar com isso em algum local. Como é que mapeia que isso é hype, né? Porque eu enxergo que sim, se não for uma coisa clara, madura e consistente, provavelmente alguém vai estar te contratando para provar um ponto dele, né? Que é coletar dado para poder só justificar uma decisão que o gênio em algum lugar lá já teve e tudo mais, né? E isso implica, obviamente, em o que eu coleto, o que eu não coleto, né? Ouve-se muito falar, coleta tudo, mas não pode coletar tudo. Então, como é que você percebe o hype
E como é que o hype impacta nisso, né? Nessas decisões do que coletar, do que não coletar, o que já tinha, como analisar o que tinha, como você falou, né? Eu costumo tentar pegar isso, obviamente que a gente fala com os clientes, costumo tentar pegar essas informações através de algumas conversas que a gente consegue ter, ou então de perguntas. E acho que a que mais ajuda a gente primeiro, você sabe o tamanho da sua base? Você sabe o que tem lá dentro? Você sabe o que possui lá dentro? Isso já mostra que pelo menos em algum momento essa pessoa olhou para os dados. Ela já chegou a entender que existe alguma coisa lá dentro. Ela já se deu o trabalho de pelo menos olhar o que tem lá dentro. A segunda coisa todos os processos de coleta de dados, eles são uniformes. Então você pode perguntar para a pessoa como ele coleta dados das diferentes frentes, entender se eles são compatíveis, sabe? Se eles se conectam de alguma forma. Porque a única o único jeito de você conseguir, ter dados que você pode usar lá na frente é se tiver processos que desembocam no mesmo lugar. Então, entender se Para ver existem. se foi pensado, né? Se não simplesmente Exato. resolveram coletar por coletar, né? Exato, porque aí conforme você entende esses processos, quer dizer que a pessoa já passou por algum momento de, tá bom, isso aqui tem que ser uma coisa que eu vou usar lá no futuro, porque se não, é só hype. Se não tiver processos, se a pessoa não sabe o que tem lá dentro, acho que essas daqui são as duas principais perguntas que você poderia tentar usar para saber se é somente hype. Obviamente, depois disso, o processo de organização seria taxonomia. Taxonomia é a coisa mais básica de coleta de dados e que muita gente não faz. Ou então não existe um modelo padrão. Ah, cada um usa a sua. Cara, se cada um usa a sua, ninguém usa nenhuma. Tá tudo errado. E tem muito cliente gigantesco que cada um usa a sua. É exatamente isso. Ou não, nunca ouvi falar, ou não temos um processo claro, significa que é hype, ou então estão começando a tentar fazer esse processo de migração. É uma dessas duas coisas. No nosso caso, quando eles chamam a gente, é porque eles tentaram fazer e não conseguiram fazer sozinho. E aí eles chamam a gente para tentar ajudar. Ou seja, o sinal, então, é um mínimo de organização e consciência do que ele tem dentro da casa, né, dentro da É. empresa, de informação. Isso mostra que há uma preocupação de, pelo menos, avançar numa organização, numa inteligência de dados, né? Agora, quando, então, o cliente nem olha para isso e simplesmente fala, eu quero trabalhar com dados, pode saber que ele está só indo numa tendência de... Deve ter outra camada aí também, né, Gilmar, porque, por exemplo, Sim. pode ser a pessoa que ela já tem um domínio do mercado dela, ela já entende mais ou menos o que é interessante saber para o mercado dela, mas a maturidade lá dentro é ruim, né? Tipo assim, ou não coletou, ou coletou tudo meio zoado, não tinha ninguém olhando e tudo mais. Mas também pode ter a pessoa que está querendo coletar e tal, mas não sabe nem o que tem de, assim, o que deveria coletar de fato, né? Então, tipo, sei lá, eu trabalho numa mercearia, eu não sei nem o que é importante para mim para eu tomar decisões sobre essa mercearia. Ou seja, tem o caso de eu sei, mas coletei errado, não sei coletar, e tem o caso que eu não sei nem o que é importante, né? Eu tô chamando assim, preciso saber tomar decisão. Caraca, mas como é que você toma decisão, né? Tipo, quais são os dados? Porque é muito mais do que dados, né? É mais sobre a pessoa, cara, o que é importante para você, né? Tipo, como é que você toma a decisão, né?